O STF tenta mais uma vez ressuscitar um cadáver que os brasileiros já enterraram mais de uma vez. Isso demonstra o completo desespero e despreparo para relacionamento político da instituição, mostrando que a pressão internacional está doendo e eles não sabem o que fazer. E o tempo está passando e cada minuto é menos um minuto para as eleições. E nas eleições as cartas vão ser reembaralhadas e eles estão com medo de pegarem cartas ruins e perder poder. E sem poder, eles não ficam de pé. E lembrando que o Olimpo, onde eles vivem, com a base do nosso dinheiro, com todas as pessoas concordando com eles, e tudo do bom e do melhor, sem pensar em custos ou preços. É um local muito bom em que vicia, e nenhum cracudo quer largar a sua droga. Logo, eles vão fazer de tudo, então se preparem. Dito isso, nessa sequência de notícias eu vou te mostrar o que o STF está fazendo para se manter no poder. Temos também o falecimento de uma figura extremamente importante, a situação médica do Bolsonaro e também vou compartilhar com vocês um rearranjo político que está tornando o governo Lula impraticável. Graças a Deus, porque se ele conseguisse praticar o governo, seria muito pior e o caos chegaria muito mais rápido e a reversão a partir de 2026 seria muito mais complicada e difícil. Dito isso, vamos começar com essa infeliz notícia: o Papa Francisco faleceu. Independente das suas posições ideológicas que sejam opostas à dele, vamos só entender que é um momento de luto, que faz parte e que as diferenças ficam para trás, já que a própria vida dele ficou para trás. Então daqui para frente temos que aí imaginar que o próximo Papa seja uma figura mais centrada e que consiga realmente alinhar e influenciar o mundo para a paz, que eu acho que esse é o grande objetivo de todos. Dito isso, a corrupção no governo Lula continua de vento em polpa. Artistas ligados ao Lula captam 2 bilhões de reais só esse ano com Lei Rouanet. Provavelmente eles estão batendo desespero porque eles sabem que vai acabar essa mamata em 2026 e quando a mamata acabar, fim. E provavelmente, se tudo der certo, seria muito interessante colocar a Polícia Federal também para dar uma investigada para onde está indo esses 2 bilhões de reais e como que a sociedade está se beneficiando de todo esse dinheiro, de toda essa verba que não está indo para o governo e sim para os bolsos dos amigos do rei. Infelizmente, a corrupção continua de vento em polpa. Em contrapartida, a ignorância, que é a base para a manutenção desse governo, continua também vindo com um projeto forte. O governo Lula ignora-se evidências científicas em decreto de educação pós-pandemia. Ou seja, se eles utilizarem critérios científicos, se eles começarem a usarem as metodologias de educação tradicional de países desenvolvidos, aí realmente não vai dar certo, porque só quem vota no PT é o ser muito ignorante. Se você dá educação, eles acordam e dizem: caramba, eu estava sendo muito burro, não vou voltar mais nessa corrupção toda. Logo, o PT cai do poder. Isso já foi dito até pelo próprio Lula. Dito isso, temos mais um ponto interessante aqui. E como você só tem mão de obra ignorante, que você mesmo educou, o que o governo Lula faz? O governo Lula acomoda em estatais petistas e auxiliares sem formação compatível. Basicamente, ele está pegando pessoas que não têm qualificação para tratar aquele cargo e dando uma rendinha lá, que não atrapalha e não mata a instituição, nem todas. Por exemplo, o Correio está matando, mas muitas instituições não matam. Mas o cara vai lá e ganha R$ 1.700 por mês sem fazer nada, ou R$ 13.000 mensais apenas para você participar uma ou duas reuniões por mês, ou seja, é aquela mamata clássica. E olha que interessante, também a esposa do ministro Fernando Haddad é remunerada em R$ 4.188, nesse sisteminha aí que você não precisa ter um grande dispêndio de hora. Basicamente é uma forma de um obrigado por você ter apoiado eles nas eleições. Essa é a grande verdade. Dito isso, também continuamos aqui com uma colocação que eu achei interessante. Lula acena a esquerda raiz e anima o MST, que reinicia invasões do Abril Vermelho. Isso que eu acho engraçado, tá? Porque o MST só se lasca. Não ganha terra, vai para as invasões, toma pau, principalmente no Sul, em São Paulo, ninguém tá mais tolerando isso. E aí eles continuam se animando com as falas do Lula. Eles não conseguiram entender que o Lula é mentiroso.
É isso aqui, essa aqui é a essência, e por isso que o Lula não pode permitir que evidências científicas cheguem até a faculdade, às instituições de educação, porque como que um cara desse é tão ignorante para tomar na cabeça e continuar acreditando? Tem que ter um grau de alienação da realidade muito grande, entende? Tem que ter um grau. E aqui tá, o pessoal se anima com loucura. Dito isso, infelizmente, essa é a realidade do país. Temos uma notícia não tão boa. Bolsonaro usa redes para atualizar estado médico, sem previsão de deixar a UTI. A UTI é um local bem complicado, porque muitas vezes quando você fica muito tempo lá, você pode desenvolver outras doenças que você não tinha, porque é um local bem... outras pessoas têm doença e tal, você está no hospital. Ou seja, é complicada a situação, temos que acompanhar e, obviamente, se acontecer o pior cenário com Bolsonaro, isso reembaralha completamente a política brasileira e vai ser um grande caos nos meses subsequentes, porque tem muita gente querendo herdar essa herança do Bolsonaro. Então temos que torcer aí para que dê tudo certo. Dito isso, tem uma notícia um pouco peculiar agora. Ex-agente da CIA afirma existir novas pistas de que Hitler fugiu para a Argentina. Eu sempre pensei que isso aqui era teoria da conspiração e tudo mais, e seria interessante entender como que esse cara conseguiu fugir com um rosto bem característico, mesmo tirando o bigodinho, as pessoas reconheciam ele por muitos lugares do mundo, e se ele conseguiu fazer isso, seria bem surpreendente, seria um filme que com certeza eu assistiria. Temos mais um ponto que é bem interessante. Lula acuado pelo Centrão Sem Medo, considerado uma holding de apoio parlamentar. Como assim, Floriano? Basicamente, esse senhor... ele coloca uma análise que eu achei bem pertinente e eu trouxe para vocês. Ele avalia que o apoio dos partidos da base do governo Lula ao PL da anistia expõe uma nova realidade que se convencionou em chamar de presidencialismo de colisão. O Centrão Sem Medo. É como se fosse uma holding de apoio parlamentar. Hoje o governo tem 200 ou tem 380 votos. Perceberam que, atuando como uma espécie de conglomerado, podem deixar de ser vagões, como sempre foram, para ser uma locomotiva, disse a entrevista da Globo. Ou seja, a negociação precisa ser mais sensata e não consegue mais pressionar e comprar votos como no passado. O governo Lula, segundo ele, embora tenha colisão de 16 partidos, a base de apoio é mínima para evitar o impeachment e precisa negociar com essa tríade de partidos chamado por ele de Centrão Sem Medo, a aprovação de qualquer coisa. E por isso que não sai a aprovação de nada, porque ele não consegue negociar com essa galera, e a gente tem que entender que o impeachment não sai porque eles não querem. Se eles quisessem fazer o impeachment, eles conseguiriam criar uma narrativa e bater nisso. Só que quem entrar após o Lula vai sentar em toda a bosta que o Lula fez. E aí você limpa mais uma vez a barra do PT. Logo, tem que deixar estourar, que vai estourar no final desse ano, no início do ano que vem, tem que deixar estourar para as pessoas educarem. Não tem muito o que fazer, infelizmente. Dito isso, Moraes continua a estratégia dele de tentar se tornar um cara mais centrado e um juiz mais justo. Moraes concede prisão domiciliar a condenados dia 8 de janeiro por razões de saúde. Logo, ele não está sendo mais tão duro, ele está sendo mais ameno. Por quê, Floriano? Será que ele virou um homem bom? Obviamente não, ele precisa limpar a imagem porque ele tá sentindo. E o desespero do STF se reflete nisso aqui, ó. Carmen Lúcia, a regulamentação das mídias digitais é prioridade urgente. Ou seja, eles apanharam muito por mentiras. E agora eles querem se tornar o fio da balança da verdade e da mentira do Brasil. Vai passar? Claro que não, mesmo que eles queiram muito, eles não conseguem ter apoio para isso, mas isso aqui reforça o desespero completo da instituição, o desespero total dos ministros do STF, que eles não sabem o que fazer, eles não conseguem se comunicar mais com o povo e isso tem um custo muito alto e a gente tem que esperar o que vai acontecer, porque animais desesperados e encurralados fazem coisas inexplicáveis e surpreendentes. E temos aqui, ó, o governo Trump reage após a corte proibir a deportação de venezuelanos. Agora, o sistema de freios e contrapesos dos Estados Unidos começa a entrar em vigor. A corte bloqueia a questão da deportação dos venezuelanos, mas o Trump já responde em seguida perguntando que ele quer critérios claros do que é necessário para fazer esse sistema e agora é aguardar a resposta aí da Suprema Corte. Mas isso aqui é interessante porque é muito importante que a democracia americana
funcione de forma eficiente, porque ela é a grande referência do mundo. Se isso não acontecer, provavelmente a gente vai ter um abalo muito grande do mundo inteiro. Isso vai ser péssimo para todos. Se você gostou desse vídeo e se você quer ficar informado sempre, curta o vídeo, se inscreva no canal, um abraço e até a próxima.